Vamos lá então, pessoal, vídeo 2 de empresas estatais. Retomando aqui. Na aula passada, então, na aula anterior, melhor dizendo, nós falamos ali sobre o gênero, então empresa estatal é gênero, e dentro desse gênero nós temos duas espécies, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos falar agora das finalidades, tá? Mais uma vez, o artigo 173, tá? No artigo 173, vocês extraem ali duas finalidades das estatais. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica, glosem, e prestem serviços públicos. Logo, quais são as duas finalidades de uma estatal? Exercer ou explorar uma atividade econômica ou prestar um serviço público. Existe uma grande discussão em relação ao que é atividade econômica e o que é serviço público, tá? Quando a gente está falando aqui de atividade econômica, é o que o direito econômico chama de atividade econômica em sentido estrito, tá? Por quê? O serviço público ele é uma atividade econômica em sentido amplo. Ele também tem o viés do lucro, tá? Então não existe um antagonismo entre atividade econômica e serviço público, tá? Não existe. A diferença é que o serviço público ele é uma atividade econômica específica, sui generis, que tem ali um conteúdo de interesse público. Mas, em essência, ontologicamente, atividade econômica e serviço público fazem parte do mesmo gênero, tá? Para Marçal Justem Filho, ele inclusive coloca dentro do livro dele, que existem aí, pessoal, empresas públicas que são híbridas, ou seja, elas exercem tanto serviço público como atividade econômica. Dois exemplos aqui, a ECT e a Infraero. Lembrando que a ECT são os Correios. Vamos falar dos Correios, que é mais fácil de entender. Os Correios, eles prestam serviço público, que é o serviço público postal, que é monopólio da União, mas eles também exercem uma série de atividades econômicas, por exemplo, a entrega de encomendas e pacotes. Então, a empresa de Correios e Telégrafos, ela é híbrida, ela faz os dois. Ela explora uma atividade econômica e ela também presta serviço público, tá? Ambas são pessoas jurídicas de direito privado, como nós vimos no item anterior, tá? A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado? Sim. Sim. Não confundam. A empresa pública, sim, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? A sociedade de economia mista, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Item 4. Então, as finalidades: exercer atividade econômica e prestar serviço público. Item 4, pessoal, eu destaquei esse item aqui porque ele é um tema bem importante que surgiu com a lei das estatais, que é a nomeação de dirigentes. Ok? Então, eu coloco ali o artigo 173. O artigo 173, que nós acabamos de ler, parágrafo 1º, fala ali em estatuto jurídico da empresa pública e sociedade de economia mista. Esse estatuto existe, é a 13.303, tá? Sim, demorou muito tempo. Imagine, a Constituição é de 88. O Estatuto das Empresas Estatais surgiu somente em 2016, tá? O artigo 2º da Lei das Estatais estabelece lá que a exploração da atividade econômica pelo Estado será exercida por empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. O artigo 17, por sua vez, estabelece critérios de nomeação de diretores e membros do Conselho de Administração. Esta norma, entre outras, só se aplica para a estatal que tiver, em conjunto com suas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional superior a 90 milhões de reais. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei das Estatais, ok?
Então, artigo 1º, parágrafo 1º. O artigo 1º aqui e o parágrafo 1º aqui. Ó, o título dessa lei, exceto o disposto no artigo 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 27, se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista. Nós estamos falando ali o artigo 17, que estabeleceu os critérios, tá? Cadê? Então vamos para o artigo 17. Esse artigo, pessoal, ele é bem extenso e deveras complexo, tá? Então, eu recomendo uma leitura bem atenta sobre ele. Eu vou tentar estabelecer aqui alguma explicação, beleza? Vamos lá, então. O artigo 17 estabelece critérios para a nomeação de diretores dessas estatais. Justamente para quê, pessoal? Para evitar aquelas nomeações puramente políticas, tá? Evitar aquelas nomeações puramente políticas. A lei das estatais, ela surgiu em 2016. 2016 é o momento que está bombando a Operação Lava Jato, que envolveu uma estatal, a Petrobras. Então, surgiu aí uma reclamação da sociedade civil em tentar criar mecanismos em evitar ao máximo nomeações puramente políticas nas estatais. Então, o artigo 17 ele serve para isso, tá? Esse artigo ele estabelece requisitos necessários cumulativos, requisitos necessários alternativos e vedações. Para que eu possa ser um dirigente de uma empresa estatal, cumulativamente, eu preciso ser um cidadão de reputação ilibada e notório conhecimento. Está no caput do 17. Ter formação acadêmica compatível com o cargo que foi indicado. Formação acadêmica. E não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar 64. Essa lei é a famosa lei do ficha limpa. Tá? Então, esses 3 requisitos são cumulativos. Reputação ilibada, notório conhecimento e formação acadêmica e não estar enquadrado em nenhuma hipótese de inelegibilidade. Só isso? Não. Precisa existir algum desses requisitos que eu vou citar abaixo, só que são alternativos. Então, pega esses 3 requisitos cumulativos e combina com algum desses que nós vamos falar agora, tá? Então, além da reputação ilibada, notório conhecimento, formação acadêmica e não estar no ficha limpa, eu preciso ter um desses requisitos alternativos. Primeiro, 10 anos em função de direção superior na área de atuação da estatal ou conexa, seja setor público ou privado. Não basta, então, apenas a formação acadêmica. Eu preciso ter essa experiência de 10 anos. Ou 4 anos em cargo de chefia ou função superior em empresa de porte ou objeto semelhante da estatal no setor público. Tá? Cargo de chefia superior àquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Ou eu tenho que ter 4 anos em cargo de comissão ou função de confiança no setor público, desde que eu seja um agente de carreira. Não basta eu ter simplesmente um cargo em comissão, uma função de confiança. Eu tenho que também ser um agente de carreira, e aqui tem algumas proibições importantes que a gente vai ver mais abaixo. Ou 4 anos como docente ou pesquisador na área. É muito comum essas estatais terem professores na sua gestão, ou 4 anos como profissional liberal na área de atuação daquela estatal. Então, olha só, existem requisitos cumulativos que eu preciso cumprir esses 3, tá? Só isso dá? Não.
eu preciso ainda ter um desses requisitos alternativos. Tá? E, além disso, tem as vedações, as proibições. Não pode nomear representante de órgão regulador a qual a estatal está sujeita, mesmo que licenciado. Então, imagine a Petrobras. A Petrobras ela está submetida à ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que é o regulador. Se eu sou um representante da ANP, do órgão regulador, eu não posso ser nomeado para a direção da estatal, mesmo que eu me licencie. Não pode nomear ministro de Estado, secretário estadual municipal, mesmo que licenciado. Não dá. Não pode nomear titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção ou assessoramento superior da administração pública. Isso aqui é justamente aquilo que eu falei aqui nessa parte, ó, gente. Eu falo aqui, ó, vide proibições, tá? Então não basta simplesmente eu ser um comissionado, eu preciso ser da carreira, tá? Ó, esse requisito serve, a meu ver, para dizer que não basta experiência profissional com cargo de comissão, função de confiança. O indicado tem também que ser da carreira pública. Quarta dirigência. Não pode nomear dirigente de partido político, mesmo que licenciado. Não pode nomear titular de mandato legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, mesmo que licenciado. Tá? As proibições A, B, C, D e E, A, B, C, D e E, estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Próxima proibição. Não pode ser diretor pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político, dirigente de partido, ou que trabalhou com vínculo em organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Isso aqui é uma proibição específica para evitar os cabos eleitorais, depois que o seu candidato ganharem algum carguinho em uma estatal. Próxima proibição. Não pode pessoa que exerça cargo em organização sindical. Não dá para nomear sindicalistas. Próxima proibição. Não pode pessoa que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza, com pessoa política administrativa controladora da empresa pública da sociedade de economia mista, ou seja, eu não posso ser nomeado para diretor de uma estatal se eu já tive algum contrato com a ANP, tá? Com pessoa política administrativa controladora. Tá? Ou também se eu tive contrato com a própria empresa estatal, tá? Em período inferior a 3 anos antes da nomeação. Ou seja, são proibições bem rígidas, tá? E por fim, pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesses. Aí é o buraco negro, né? Tem várias situações que pode acontecer, isso vai depender muito do caso concreto. Então, que exista qualquer conflito de interesses com a pessoa política controladora, geralmente agência reguladora, tá? Ou com a própria empresa ou a sociedade. Então, eu não posso ser nomeado para diretor da Petrobras se for comprovado que existe um conflito de interesses entre a minha pessoa e a ANP, que é o agente controlador, ou com a própria Petrobras. Qual o conflito de interesses? Não sei, o caso concreto que vai me mostrar. Sei lá, eu tenho uma empresa lá que é concorrente da Petrobras em algum setor. Beleza? Notem, pessoal, a quantidade que nós temos aqui de requisitos para ser diretor de uma estatal. Me parece que
essas proibições, essas vedações vieram em boa hora. O objetivo é cada vez mais profissionalizar essas entidades que são extremamente relevantes para o país. Tá? Agora, nesse momento da epidemia do corona, nós estamos começando a ver a importância que nós temos de ter um Estado bem organizado, bem estruturado e eficiente. Tá? O problema do vírus, que está sendo catastrófico, mas ele está mostrando coisas que muitas vezes a gente não via. Que sempre o serviço público é uma porcaria, que nunca dá certo. Não necessariamente. Nós temos vários setores do serviço público que funciona e funciona muitas vezes melhor do que a iniciativa privada. Tá? O que seria de nós, dentro dessa epidemia, se nós não tivéssemos toda essa capilaridade que nós temos com o SUS. Tá? Beleza? Então, recomendo muito essa leitura bem atenta do artigo 17. Tá? Ele, certo, estará nas futuras provas de OAB e concurso público. Tá? Beleza? Feita, então, essa observação, nós entramos agora no próximo item, onde nós vamos falar sobre o regime jurídico das estatais. E eu vou falar isso no próximo vídeo. Aguardo vocês lá. Valeu!